como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Para Ele meu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Quero saudar a todos os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos abrindo o culto desta noite com os irmãos que estão aqui. Eu quero saudar vocês que estão aqui, bem-vindos para este culto de adoração. Também aos que estão nas suas casas, os irmãos que estão em casa, estão nos acompanhando nesse culto pelas redes sociais. Nós os saudamos. E desejo que a graça do Senhor seja abundante sobre as vossas vidas, sobre as vossas famílias, nas suas casas e os irmãos que aqui estão representados. Nós vamos orar ao Senhor neste momento, porque tudo o que nós vamos fazer aqui é para adorar o nosso Deus. Nós temos um único propósito, eu sempre friso isto aqui. Irmão, quando você vem aqui neste lugar, você vem na casa de Deus, você está vindo na condição de adorador. Então desliga tudo que está lá fora, tudo que você deixou lá para sua casa. Desliga do feriado de amanhã, o que você vai fazer amanhã. E concentra-se, coloca o teu coração todo voltado para adorar a Deus neste lugar aqui nesta noite. Amém? Querido Deus, nós oramos a Ti nesta noite, glorificando o Senhor que é todo poderoso. És o Deus Altíssimo, és o Senhor sobre todas as coisas. É o Deus que criou tudo e tudo está debaixo das Tuas mãos. Nos apresentamos neste lugar para Te adorar, Senhor, tão somente como adoradores a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a minha adoração, a adoração de cada irmão que está nesta noite aqui neste lugar. Cada um que saiu da sua casa está neste templo de adoração, casa do Senhor. Recebe, Senhor, na Tua presença. Recebe na Tua presença aqueles irmãos que estão nas suas casas, que estão viajando, que estão, Senhor, em outro lugar. Que a Tua graça seja, Senhor, abundante sobre eles. E que o Teu amor os alcance nesta noite.
Senhor, neste lugar nós viemos para te adorar e, Senhor, nós queremos ver o teu poder ser manifesto aqui, através de tudo que nós fizermos. Nós oramos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1 do capítulo 14, versículo 1 ao versículo 6. Evangelho de João. Irmãos, é um texto tão conhecido, e hoje à tarde eu estava conversando com o irmão, nós fomos fazer uma visita e comentamos sobre esse texto aqui. João, Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam? Eu digo amém. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Podem sentar, irmãos. Eu gostaria que acendesse um pouquinho aquela lâmpada do meio ali, irmãos. Eu quero ver o rosto dos irmãos, aqueles irmãos que estão aqui. Ontem nós estivemos ali na cidade de Urubici, e ali foi iniciado o trabalho da Igreja Batista Independente naquela cidade. E lá, mais uma igreja para contribuir com as igrejas que ali estão, igrejas irmãs em Cristo, que estão ali pregando o Evangelho de Jesus. Como ontem falou o pastor Israel da Igreja Batista Manancial da Paz, Graciosa Paz. Não estamos indo lá para competir, mas lá está a Igreja Batista para somar. E aí, irmãos lá de Viado Longo estão por lá ainda. Alguns irmãos alugaram casas, outros estão na casa de alguns irmãos lá. Então os irmãos estão sentindo falta de alguns aqui, mas esses irmãos estão lá na cidade de Urubici, outros estão viajando, aproveitando o feriado. Então, irmãos, estivemos ali e ali foi lançado o primeiro passo da Igreja Batista naquela cidade. Então, irmãos, é um motivo de oração, de nós orarmos pelo pastor Osmar Simão, que está ali responsável por aquela obra. E todas as vezes que nós tivermos a oportunidade e o privilégio de irmos para Urubici, certamente estaremos lá contribuindo com os irmãos que ali estão, para que a obra do Senhor seja feita naquela cidade. Hoje à tarde eu e a minha esposa fomos visitar um amigo que fazia mais de 20 anos. Ele serviu comigo em 1985, faz tempo. Muita gente aqui não tinha nem nascido ainda. E lá estamos falando, quando eu cheguei no exército em 1985, eu cheguei de sapato, bico fino, calça social, camisa social, apertada aqui. E de cara eles já disseram: ei, tem um pastorzinho aqui no batalhão. Chegou o pastorzinho. Assim falaram também do Doriel. Hoje o Doriel é pastor da igreja do Evangelho Quadrangular, ali no Caminho Novo, na Palhoça. E depois de mais de 20 anos, eu tive hoje a oportunidade de estar ali com ele e a esposa dele. Nós estamos falando sobre as coisas de Deus. E por um motivo, um momento ou outro, chegamos a esse texto aqui. Falamos sobre muitas coisas. E hoje é uma grande preocupação. Ele falou que tem alguns netos. Eu falei: não tem nenhum. A gente quase queria pegar um para nós. E aí nós falávamos, irmãos, da grande preocupação do ser humano. Da minha preocupação
A minha preocupação quanto à geração que aí está começando, geração dessas crianças, talvez geração para futuros netos meus, como será, como vai ser para essa geração? Como vai ser o Evangelho para essa geração? Quantos filhos foram criados na casa de Deus, e o tempo passou, os pais continuam e filhos não estão mais. Talvez você conheça alguém da tua família, ou alguém que frequentou a igreja contigo há um tempo atrás, e hoje você não o vê mais na casa de Deus. Essa semana eu atendi um moço na minha sala, a família toda congrega, está na casa do Senhor, e ele, o único da família, que não está mais. E ele disse: eu estou perdido no mundo, eu estou andando sem rumo, eu tenho provado os prazeres do mundo, eu tenho me enlameado com os prazeres do mundo, e sou um homem extremamente infeliz. Botei tudo fora o que eu já adquiri, o que eu já tinha. Eu perdi a minha referência. E muitas pessoas, irmãos, estão com esse mesmo sentimento, perdidas. Qual vai ser o teu futuro e o meu futuro? Eu li um livro há poucos dias chamado Nos Caminhos do Tibete, e conta a história de um homem perdido, um homem confuso, e alguém disse para ele: você vai lá no Tibete. Alguém que quis introduzir para ele a filosofia do yoga, do budismo, de tantas outras coisas, porque ele ansiava conhecer Deus. Onde está Deus? E uma pessoa disse para ele: Deus certamente está nas montanhas do Tibete. Esse homem se jogou para o Tibete, vendeu alguns bens, arrumou dinheiro. Ele era um empresário de Blumenau, e ele foi para lá para encontrar Deus. Ele não encontrou lá. Essa é a busca das pessoas. As pessoas, a alma da gente anseia por Deus. E quando eu chego neste versículo 6, Jesus no primeiro ele disse: não se turbe o vosso coração, calma. Por que você está ansioso? Por que você está abatida, minha alma, como disse o salmista? E muitas vezes dentro de nós, a nossa alma está abatida. E Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai é morada. Irmãos, no céu, na eternidade com Deus, é ilimitado os lugares que estão preparados para aqueles que buscarão o Senhor. Muitas pessoas procuram em caminhos alternativos encontrar a Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes estamos dentro da casa do Senhor, estamos perdidos. Estamos em busca de um caminho que nos dá afirmação. Nos esquecemos desse texto aqui. Jesus disse assim: olha, por que perturba-te? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se você quiser ir para lá, tem um jeito. Se você quer ir para este lugar onde esta morada eterna, essa morada celestial, onde a Bíblia nos dá uma ideia de que lá as ruas são de ouro, os muros de cristal, diz que flui um rio do trono de Deus. E eu falo: irmãos, é para lá que eu quero ir. Eu não sei, irmão, qual é o teu sentimento, para onde que você quer ir, é para lá que você quer ir. Então só tem um caminho, não tem os caminhos, não tem os caminhos alternativos, só tem um. E no versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho. Irmãos, não há caminhos alternativos, só tem um. E esse é Jesus. É nele que nós encontramos a paz, a felicidade e o caminho. Ele nos disse: aqui no mundo nós teremos muitas aflições. Por vezes, irmãos, talvez você
em algum momento da tua caminhada você sente um vazio dentro do seu coração, e você se pergunta, vale a pena? Hoje nós conversando com a irmã, Deus nos levou a conversar com a irmã, eu e a Elisete, e ela disse, eu não aguento mais. Eu fico perguntando por que é que ainda, por que da minha existência? E Deus criou você, irmão, para você ir para o céu. Deus permitiu que você nascesse para você ir para o céu. Amém? É para lá que você quer ir? É para lá que eu quero ir. E só tem um jeito, irmãos. João 14:6. Eu sou o caminho, disse Jesus. Então, irmãos, que a graça do Senhor seja abundante sobre você. Que o Senhor te leve ao caminho seguro. Aquele moço foi para o Tibete em busca de Deus. Ele não encontrou Deus na filosofia budista. Ele voltou para Blumenau e uma pessoa disse para ele ali em Blumenau, Jesus te ama. E esta palavra intrigou tanto ele. Que ele não suportou. Dias depois ele aceitou Jesus. E hoje ele trilha o caminho do céu. Não mais nos caminhos do Tibete. Que Deus guarde você. Que Deus te leve ao caminho santo. E que não haja dúvida no seu coração. Amém? Quero saudar aqui a todos os irmãos bem-vindos. Em especial aqui ao Maquiel e a irmã Edith. Pastor Maquiel e a sua esposa Edith, que alegria ter vocês aqui. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Tem alguém? Levanta sua mão. Tem ali, eu não recebi nenhum papel aqui. Irmã. Irmã Esther da Assembleia de Deus. Irmã Esther, você é bem-vinda. Que Deus te abençoe neste lugar. Amém. Os demais irmãos eu creio que são da casa. Nós vamos ainda continuar louvando ao Senhor, irmãos, com o grupo de louvor que estará louvando mais um pouquinho. Logo depois de os irmãos terminarem o louvor aqui, vai cantar o irmão Esdras. Estará cantando um hino de louvor, de adoração a Deus, aqui conosco. Glória a Deus, que nós estamos aqui na casa do Senhor, um tempo que o Pai preparou para cada um de nós. E que nesse momento nós possamos entoar louvores, adoração que vem do nosso coração para exaltar ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Diga, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Aleluia, tu és Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor. A tua igreja te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Santo és tu, Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Adore, aproveite esse momento, declare que Ele é santo, que Ele é poderoso. Que tu
és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Tu és, pra dizer que tu és o Rei. Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos orar. Nós temos muitos assuntos de oração. Convido os irmãos para ficarmos em pé e nós falarmos com o nosso Deus. Tem muitas pessoas que estão enfermas. Nós não vamos mencionar o nome de todos, mas nós temos no nosso boletim uma lista muito grande de pessoas. Umas que Deus já respondeu a oração, Deus já curou as enfermidades, e outras que Deus está trabalhando, as pessoas estão melhorando, e outras pessoas que ainda precisam muito da graça de Deus. Então vamos orar, vamos falar com Deus agora. Você também que está na sua casa aqui, aí agora, bate sua cabeça e faça essa oração. Pai eterno, muito obrigado porque tu és um Deus presente em nossas vidas, um Deus presente aqui neste lugar, um Deus presente no lado de cada pessoa, um Deus que quer falar, que quer curar, que quer libertar, que quer dar vida nova. E eu te agradeço por isso, Pai. Eu quero agora te pedir em nome de Jesus, que tu abençoes a tua palavra e que tu fales nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Acenda a luz lá. Eu não vou ler o texto porque é muito longo. Eu vou falar sobre Marcos 10. Tu pode ir colocando os versículos lá, um por um, porque é muito longo. Esse texto está falando a respeito da caminhada de Jesus com destino ao Calvário. Hoje é dia de celebração da ceia, quando nós lembramos o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Eu estava lendo a Bíblia e vendo essa caminhada de Jesus, algumas coisas, algumas lições, alguns ensinos que ele estava dando para as pessoas nessa sua caminhada. Aqui diz assim no comecinho, no versículo 1, diz assim: levantando-se Jesus foi dali para o território da Judeia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. O ministério de Jesus foi um ministério de muitos milagres, é verdade,
mas acima de tudo, de muito estudo, de muito ensino, de muita lição que ele queria dar. Enquanto ele caminhava de um lugar para outro, fazendo a sua obra, ele também ia transmitindo seus ensinos. As multidões chegavam para perto para escutar, para ouvir, para aprender. E eu louvo a Deus porque também nós nos reunimos aqui para aprender. E Deus tem muitas coisas para nos ensinar e para mostrar nesse nosso caminho, porque nós estamos todos juntos, irmãos, no caminho do Calvário. Cada pessoa que se convertia no tempo de Jesus, que resolvia seguir Jesus, ele sabia que o destino dele não podia ser uma coisa muito boa, porque havia muita perseguição com todos aqueles que seguiam Jesus. Os primeiros discípulos, todos eles foram sacrificados por causa do nome de Jesus. Então seguir Jesus é um grande desafio. É um grande desafio porque confronta com o mundo, confronta com o costume do mundo, com o hábito do mundo. E Jesus está falando aqui a respeito de várias coisas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aqui ele começa a primeira parte desse evangelho de Marcos, ele começa falando a respeito de relacionamento conjugal. Os fariseus chegaram para ele com uma pergunta a respeito do divórcio, mas Jesus não responde sobre o divórcio. Ele não diz aqui categoricamente o divórcio é errado. Ele diz: o divórcio existe, mas não é para existir. Jesus quer ensinar a nós que a dureza dos corações atrapalha os relacionamentos. E que se nós queremos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós temos que prezar uns aos outros. Os casais precisam aprender a se relacionar, a se amarem, a se respeitarem. Há muita separação, muito divórcio por traições, por mentiras, por violência, por bebedice, por desperdício. Há muitas separações. A dureza de coração faz isso. Mas Jesus quer aqui mostrar uma coisa. Vocês são uma só carne. Eu não machuco de propósito meu dedo. E quando meu dedo se machuca, quando eu chuto uma pedra, a primeira coisa que eu faço é colocar remédio. Nós somos uma só carne, disse Jesus. Então nós não podemos machucar um ou outro, nem com palavras, nem fisicamente. Nós precisamos ajudar a curar o outro quando o outro tem dor. A ser aquela pessoa que vai ajudar. A segunda lição que ele dá nesse caminho, nessa caminhada aqui, nós encontramos logo depois, quando vão trazendo umas crianças para ele. Havia muita gente impedindo, porque hoje os maus exemplos impedem as crianças de se aproximarem de Deus. E as crianças estavam chegando, muitos pais estavam trazendo as crianças para que Jesus abençoasse, porque Ele é o grande abençoador. Jesus é aquele que abençoa todas as pessoas. Ele vinha fazendo milagres, abençoando as pessoas. E muitos pais traziam as crianças, mas os discípulos estavam impedindo. E Jesus disse: não impeçam. Irmãos, muitas vezes nós queremos tanto preservar a nossa religiosidade e nós impedimos que as pessoas se aproximem de Jesus. E Jesus está dando um ensino aqui: vocês precisam ter um coração infantil. Não embaraceis os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Se vocês não se tornarem como crianças, não podem herdar o reino de Deus. Se tornar como criança é se tornar infantil para as coisas do mundo. Infantil a ponto de acreditar que Jesus é o Salvador e que Ele está aqui para proteger. Se deixar guiar por Ele. O terceiro ensino que Jesus dá aqui vem logo depois, com um moço muito religioso e também muito rico. E esse moço rico e religioso, ele disse para Jesus: bom mestre, que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: por que tu me chamas de bom? Esse moço queria conquistar Jesus com as suas boas atitudes, pensando que isso era coisa suficiente. E Jesus quer ensinar uma outra coisa para nós aqui, irmãos, com essa passagem. Ele quer dizer que você não agrada a Jesus com boas palavras, você agrada a Jesus com atitudes. Não são as nossas boas palavras, não é o fato de você saber falar bonito, não é o fato de você dizer palavras-chave, chavões evangélicos, que hoje está muito na moda. É o fato de você andar com Deus.
tem que amar a Jesus sobre todas as coisas. E foi esse choque que esse moço teve com Jesus, quando Jesus disse: você sabe os mandamentos. As pessoas se aproximam de Jesus sabendo as coisas. Você sabe os mandamentos, é só cumprir. E o moço se fez de desentendido. Que mandamentos? Quais os mandamentos? Ele sabia todos. Jesus disse para eles alguns mandamentos, ele disse: mas tudo isso eu já tenho feito, então eu sou um cara bom. E Jesus disse: você é bom mesmo. Só te falta uma coisa. Só falta um detalhe para você poder herdar o reino dos céus. Um detalhe apenas. Coisa muito simples, só uma coisinha. Vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Esse vende o que tens significa: me coloca em primeiro lugar na sua vida. É isso que significa. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não estava querendo fazer aquele moço ficar pobre. Jesus estava querendo fazer um teste para ver até que ponto ele realmente amava Jesus. Qual era o lugar que Jesus ocupava na vida dele? Que lugar? Eu tinha uma jovem senhora na nossa igreja. Eu fiz uma entrevista com ela, porque ela teve muitos problemas. E eu queria saber qual era o nível de relacionamento que ela tinha com Deus. Eu fiz um questionário, muitas perguntas, e pedi para ela dar nota para cada coisa. Para esposo, para a igreja, para ela mesma, para seus filhos, para Deus. E ela foi dando a nota, a curiosidade da dedicação maior dela era para o filho. Deus estava em terceiro lugar na sua vida. Era o filho, a mãe e Deus. Deus e a igreja. Nós não podemos colocar Deus nem mesmo em segundo lugar na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o segredo da felicidade. As pessoas pensam que estão perdendo coisas quando colocam a sua vida nas mãos de Deus. Mas elas estão ganhando porque ganham a presença de Deus. E ganha todos os recursos para a sua vida. Tem mais uma liçãozinha aqui, que vem a respeito disso, porque Jesus, o moço retirou-se triste quando Jesus disse essas palavras. E Jesus deixou que ele fosse. Jesus não saiu correndo. Ele não fez que nem alguns pastores fazem: vem cá, você tem muito dinheiro, você é dizimista. Jesus deixou que ele se fosse. O templo estava perdendo ali um grande dízimo. Mas se aquele homem não fosse liberto das coisas materiais, ele jamais poderia adorar a Deus de todo o seu coração. E seu dízimo não seria uma bênção. Porque ele estava querendo fazer para demonstração pessoal. Certamente ele já era um dizimista. Mas não por amor a Jesus. Sem amor nada sereis. Não existe nada que nós façamos para Deus, que se não for por amor puro, que tenha um real valor. Então Jesus fez um comentário para os seus discípulos. Aqui ele dá mais uma lição. O comentário é esse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil. Mas na verdade o texto, eu acho que ele devia ter sido traduzido um pouco melhor. Devia ter sido dito: aquele que confia nas riquezas. Acho que tem uma outra tradução que diz assim: como é difícil aquele que confia nas riquezas de entrar no reino do céu. Porque nós temos muita gente rica na Bíblia. Abraão, Jó, o próprio Moisés, essa gente toda era cheia da grana. O céu não fica longe de você porque você é rico. Fica longe de você porque você coloca na riqueza o seu maior amor. Aí os discípulos foram fazendo pergunta para ele: olha, mas que coisa difícil. E ele disse: é difícil, mas isso não é impossível. Não é impossível. Aí o Pedrão, sempre ele, chega assim: Senhor, bem religioso ele ficou, bem espiritual.
Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Que legal, né? O que é que a gente ganha com isso? Era a pergunta implícita. Nós já deixamos tudo e te seguimos. O que é que a gente ganha com isso? Jesus disse, vocês ganham muitas bênçãos aqui, mas ganham também o céu. Vocês têm uma herança muito grande, já nesta terra, mas ainda vocês têm uma herança maior no céu. Mas não se enganem, porque muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Logo a seguir, ele faz uma pausa. Nesta pausa das lições, num momento que ele não dá lição nenhuma, aparentemente não dá lição nenhuma, ele conta para eles uma coisa que está para acontecer. Não esqueçamos que Jesus está no caminho do Calvário. E ele diz para os seus discípulos, quando eles estavam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante dos seus discípulos e esses se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes algumas coisas que deveriam acontecer, dizendo, subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus está contando uma desgraça que vai acontecer com ele. E está trazendo também uma mensagem de esperança. Naquele momento eu acredito que Jesus pensava que seus discípulos, ou esperava que seus discípulos o amassem de verdade. Que talvez eles fossem ficar tristes com essa notícia de que ele ia morrer. É como se ele estivesse dizendo, fiquem contentes porque eu vou ressuscitar no 3º dia. Num outro lugar ele diz assim, ninguém tira minha vida de mim, eu a dou espontaneamente. Eu tenho poder para dar, para tornar a recuperá-la. Ao contar a sua vida, nós estamos agora relembrando o que Jesus Cristo fez por nós. Tudo isso que ele disse que aconteceria em Jerusalém, aconteceu. E ele foi levado àquela cruz, irmãos. Aquela rude cruz. Foi crucificado, derramou lá o seu sangue. Tudo isso ele fez para a remissão dos nossos pecados. Eu fico imaginando por que razão Jesus quis fazer isso. Ele não tinha motivo nenhum para fazer isso, a não ser a vontade do Pai. Eu fico imaginando como foi a tentação dele lá no monte, quando Satanás veio lá, e Jesus estava orando e chorando, derramando lágrimas de sangue, suando sangue. Ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Eu fico imaginando Satanás ali por perto, dizendo assim, por que você vai sofrer? Essa gente que hoje está te seguindo por causa dos milagres, amanhã eles vão se esquecer de ti. Essa gente que hoje ganha, tem vantagens, amanhã eles não estão nem aí. Eu fico imaginando que se veio essa tentação para Jesus, ele certamente pensou, que motivo teria? Irmãos, olha para você, eu olho todos os dias para mim. Quem era eu para Jesus se importar comigo? Quem é você para Jesus se importar com você? Às vezes eu fico olhando as pessoas, eu sou pastor há quase 40 anos, 39. Eu encontro nas igrejas pessoas que pensam que são mais santas que as outras. E de repente elas fazem os mesmos pecados que elas estão condenando nos outros. Quem somos nós para nos compararmos e para merecermos o amor daquele que é santo? Daquele que nenhum pecado fez. Mas ele está contando ali e ninguém dá bola. Eles prestaram atenção só numa coisa. Jesus contou que ia sofrer e eles escutaram que Jesus terminou seu discurso dizendo, mas eu ressuscitarei. Por um lado, aleluia, irmão. Por outro lado, vendo o que eles fizeram depois,
é misericórdia. Porque o Tiago e o João chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, nós queremos te pedir um favor. Nos dá alguma coisa que nós queremos te pedir, uma coisinha. A gente é tão fiel. Nós estamos te seguindo há tanto tempo. Deixa um de nós sentar à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Irmãos, por que as pessoas são assim? Que desejam sempre estar em uma posição muito elevada? Por que as pessoas sempre desejam ter um destaque acima das outras pessoas? Essa frase deles que tinha uma aparência de espiritualidade, porque podiam dizer assim: eu quero só ficar do lado de Jesus. O meu único desejo é estar do lado daquele que me amou. Uma falsidade tremenda. Na verdade, eles queriam a direita e a esquerda, os melhores lugares, os lugares bem visíveis, onde todo mundo poderia vê-los. Jesus olhou para eles e disse: vocês não sabem o que é que estão pedindo. E Jesus fez um desafio: vocês têm capacidade, vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber? E eles, mais que depressa, pensando que se respondessem sim, eles ganhariam aquele lugarzinho de honra. Eles disseram: sim, podemos. Jesus disse: tá bom, vocês vão beber o cálice. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete dar para vocês. Isso não é coisa minha. E depois ele termina o ensino dizendo assim: aquele de vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Se alguém quiser ser honrado, tem que aprender a servir. Ninguém é honrado porque sobe aqui. Ninguém é honrado porque é visível para todas as pessoas. Ninguém é honrado porque as pessoas o aplaudem. A pessoa é honrada porque ela tem capacidade para servir. É isso que dá honra para as pessoas. Aquela pessoa que é capaz de ajudar, que é capaz de apoiar, que é capaz de estender a mão, que é capaz de ir ao encontro do necessitado, que é capaz de lavar os pés do outro. Esse é honrado. Disse ele: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós estamos aqui para servir o Senhor. Eu quero me encaminhar para o final do capítulo 10, que vem trazer um outro tipo de lição. Não é, na verdade, uma lição. É algo que Jesus Cristo fez. Nós vamos aprender uma lição com isso, mas é algo que Ele fez e continua fazendo e quer fazer no meio do seu povo. Quando Ele estava indo, depois desse discurso, para Tiago e João, Ele vai indo, a multidão vai seguindo Ele. Se ouve um murmúrio muito grande, e daí tinha um cego, um homem cego à beira do caminho, que escutou aquele murmúrio, e ficou sabendo que Jesus de Nazaré passava por ali. Aquele homem, ele sentiu no mesmo instante um desejo de se encontrar com Jesus. E ele saiu, se levantou e saiu dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Começou a clamar, diz a Bíblia. Começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero dizer, comece a clamar. Se você tem qualquer tipo de necessidade, não deixe de clamar. Talvez você está à beira do caminho, às vezes está numa aflição, numa angústia, não sabe o que fazer da vida. Comece a clamar. Comece a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque misericórdia é o nome de Deus. Deus é misericordioso, Ele é pronto para nos abençoar, para nos ajudar. E nós temos que clamar. Essa é a lição. A lição da misericórdia é que ela abre a porta do clamor. Qualquer necessidade que você tenha, clama a Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Mas aconteceu uma coisa estranha aqui que pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Enquanto ele clamava, as pessoas chegavam e diziam assim: cala-te,
Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas vezes tem gente dizendo, não vale a pena. Não adianta orar. Outros dizem, já orei que chega. Muitos desistem de orar na metade do caminho porque pensam que já oraram demais. E muitos dizem que não vale a pena. Muitos criticam a religião, criticam os pastores, criticam a igreja, criticam tudo. E tentam tirar a fé daquela pessoa que sabe que Jesus Cristo pode solucionar o seu problema. A nossa igreja é muito boa, irmãos. Glória a Deus. Mas é só Jesus Cristo que salva. Não é a nossa igreja que salva. Aqui nós é um lugar que nós anunciamos a palavra daquele que salva. Jesus Cristo é o grande Salvador e a pessoa não pode ficar ouvindo outros comentários dizendo ali não vai, não adianta ali, aquilo lá. Tem que olhar para Jesus. Eu fico admirado que o cego enxergava mais que os outros. Os que tinham visão achavam que não valia a pena chegar perto de Jesus. Para de clamar. Aquele cego, ele via que, pela fé, ele via que Jesus Cristo podia curá-lo. É pela fé que nós vemos as coisas. A fé não é naquilo que se enxerga. Nós podemos contemplar Jesus pela fé, pelos olhos da fé, não pelos olhos físicos. Eu posso ver Jesus lá no Gólgota, eu posso ver Jesus caminhando nas ruas da Judeia, eu posso ver Jesus caminhando em nosso meio. Porque pela fé eu sei que Ele está aqui. É pela fé. O cego não tinha visão. Mas ele tinha uma visão espiritual. Jesus está passando por aqui. E eu vou clamar. E ele, quando diziam, não clame, cala-te, cala-te, a Bíblia diz que ele clamava muito mais. Ele continuou clamando, ele não se importou com as outras vozes, não se importou com as críticas, não se importou com nada, ele continuou clamando. E daí Jesus escutou. E mandou chamar ele. Daí veio alguém, uma voz boa, uma voz diferente. Tenha calma, tenha ânimo, Ele te chama. E eu quero dizer, eu gostaria de dizer para você essa voz que toca na sua aflição, na sua angústia, na sua dúvida, na sua ansiedade, e dizer, tenha bom ânimo porque Ele te chama. Jesus te chama. Jesus te chama e quer te dar nova vida. Jesus te chama e quer perdoar os seus pecados. Jesus te chama e quer te levar por um novo e vivo caminho. Ele quer fazer você de novo, como foi cantado aqui. Ele quer nos dar uma nova vida, uma vida cheia de alegria interior. Uma vida de confiança, uma vida de firmeza. Porque Ele é o nosso Deus. Um Deus bondoso e um Deus presente, um Deus restaurador. E um Deus que quer falar hoje no seu coração. Tem um hino que diz assim, amigo, não saia sem Cristo. Não saia daqui sem Jesus, porque Ele é o único meio de salvar pela morte da cruz. Jesus está aqui, Ele quer te salvar. Eu não criei em Jesus quando entrei na igreja. Eu fiquei 1 ano e 9 meses assistindo cultos, mas eu não criei em Jesus. Porém, um dia Ele falou no meu coração. Crer em Jesus não é uma coisa da cabeça. Você pode crer nas minhas palavras, creia, eu estou falando a verdade, estou falando da palavra de Deus. Vale a pena falar com Deus. Vale a pena dizer, Senhor, fala comigo, porque Ele vai falar com você. A Priscila falou aqui que de experiência, nós precisamos ter experiência. Se você não acredita que Deus fala, diga, Deus fala comigo. Se isso é verdade que aquele pregador está falando, Deus fala comigo, e Deus vai falar. Porque Deus falou comigo. Demorou um montão. Porque eu era duro de coração. Eu tinha um grande amigo que aceitou Jesus. O pastor disse para ele assim, te afasta do José. Na minha cidade eles me chamam de José, que é pastor Taborda, não esqueça. Te afasta do José porque ele é duro de coração. E o Odilon, pastor Odilon, que já esteve aqui, ele chegou e disse para mim, José, o pastor pediu para eu me afastar de ti. Eu disse, por quê? A gente era muito amigo. Porque tu é duro de coração. E eu quero seguir Jesus. E se eu seguir com essa amizade contigo, eu não vou conseguir seguir Jesus. Nós temos que separar, acabar com a nossa amizade. Eu achei tão ruim aquilo. Mas ele estava tão convencido de que Jesus era a primeira coisa. E a minha amizade estava tragando
atrapalhando ele de seguir Jesus. Eu levava ele para lugares que ele não queria mais ir. Eu levava ele para lugares que eram longe da presença de Deus. Mas nós não acabamos com a amizade. Ele falou aquilo, e aquilo foi um choque no meu coração, nossa amizade continuou. E um dia, eu entreguei minha vida para Jesus. Um grande milagre. Tem alguém que fala alemão aqui? Ninguém, né? Eu também não. Mas eu me converti com uma pregação em alemão. O pastor pregou alemão o tempo inteiro. Nem os alemães, porque ele era muito bom em alemão. O pastor José Lima. Ele é professor de alemão. É um legão. Ele ganhou o maior diploma que a Alemanha dá para estrangeiros. Ele é professor de alemão para alemães. E ele pregou em alemão naquela noite. E eu estava ali. E Deus falou no meu coração. Deus fala no coração. Diga, Senhor, fala comigo. Vai para casa, se tem vergonha de fazer em público, faça em casa no seu quarto bem sozinho. Vai caminhando pela rua e diz, Deus, eu não acredito em ti, mas se tu existe, fala comigo. Daqui a pouco você vai estar aqui dentro, crendo em Jesus Cristo. Porque Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, Ele é transformador e Ele dá nova vida. E Ele está aqui nessa noite. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã é o dia das nossas crianças. E a gente tá com essa pandemia, a gente não conseguiu fazer nada. A gente sempre faz um dia com eles, com brincadeiras, com histórias. E hoje a gente não... Esse ano a gente não conseguiu fazer. Olá? Então, o Pietro, para não deixar passar em branco, o Pietro vai tocar uma musiquinha muito conhecida, que é o Homenzinho Torto. Acredito que todos conhecem, né? Vamos nos colocar de pé, porque a gente vai precisar da ajuda de todo mundo agora. O Pietro vai tocar e a gente vai cantar e dançar, porque tem que dançar, né? Então é assim, ó. Só que eu vou ensinar antes, Pietro, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas é assim. Deixa eu chegar aqui perto, deixa eu chegar mais pra cá. A música é assim, ó. Havia um homenzinho... Totô. Aprendeu? Todo mundo aprendeu? Então vamos lá. Vai, Pedro. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho, sua vida era um dia um homenzinho, a Bíblia e tudo que era Jesus. Havia um homenzinho torto, morava numa casa, andava no caminho, sua vida era um dia um homenzinho, a Bíblia encontrou. E tudo que era Jesus